Queridos, abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós leremos do versículo 7 ao versículo 11 de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. E eu peço para que os irmãos aqui no templo, aqueles que nos acompanham pela internet também, mantenham esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por mais um culto comunitário, onde nós podemos, ó Pai, nos reunir aqui nessa igreja para adorar e bendizer o teu santo nome. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor é um Deus santo, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há ninguém, ó Pai, absolutamente ninguém comparável ao Senhor. E é por isso que mais uma vez o teu povo, a tua família que se reúne aqui, ó Pai, nessa igreja, se curva diante da tua santidade, do teu poder, da tua grandeza, para adorar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado aqui, ó Pai, no nosso meio. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, te agradecemos, ó Deus, pelo nosso país, te agradecemos, ó Pai, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos também, ó Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Sabemos, ó Deus, que todos nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e nós temos a plena convicção que a palavra de Deus, ó Pai, ela é poderosa para alimentar as nossas almas. Entretanto, ó Deus, nós carecemos, precisamos mais uma vez da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, ser alimentados por ela. Fala ao nosso coração, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos pela manhã, o juízo final é uma realidade bíblica. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. E deixa eu pegar aqui. Obrigado. Você pode acompanhar ali no telão, Hebreus capítulo 9, versículo 27. É um texto que fala a respeito do juízo final. Nós vimos inclusive esse texto pela manhã. A palavra do Senhor diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então esse texto, irmãos, ele já mostra para mim e para você que a reencarnação, que aquela doutrina, né, pregada pelos espíritas é uma mentira. Não é uma verdade bíblica. O texto diz: aos homens está ordenado,
e ordenado aqui por Deus morrerem uma só vez. E nós vamos morrer uma só vez porque nós temos apenas uma vida, não é? E a segunda verdade que esse texto nos ensina é que após essa única morte, nós estaremos diante do juízo de Deus. O texto diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, após a morte, todos nós enfrentaremos o juízo do Senhor. Então, o juízo aqui trata-se desse dia, onde todos nós nos apresentaremos diante do tribunal do Senhor, e nesse tribunal há apenas duas possibilidades de resultado. Ou nós seremos absolvidos, iremos para o céu, como nós vimos pela manhã, ou nós seremos condenados e passaremos a eternidade no fogo do inferno. Não existe outra possibilidade. Ou absolvição e salvação, vida eterna, vida com Deus, céu, ou condenação e eternidade longe do Senhor, longe das bênçãos do Senhor, sofrendo castigo eterno. O profeta Daniel, ele mostra isso. Lá no capítulo 12, versículo 2, o profeta Daniel diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Veja o detalhe: uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vida eterna aqui, irmãos, corresponde à salvação, corresponde ao céu. E vergonha e horror eternos representam aqui o quê? O inferno, a condenação eterna. E como nós vimos pela manhã, nós que somos cristãos, nós que fomos regenerados, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós não precisamos temer o juízo final. Isso porque o Senhor Jesus Cristo, o Deus, né, o Verbo se fez homem, o Deus, ele se fez então homem, ele assumiu o nosso lugar e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus na cruz do Calvário. A ira santa de Deus é depositada nele. A ira que deveria cair sobre você, que é um verdadeiro cristão, sobre mim, ela é desviada, ela cai em Cristo Jesus. E a justiça de Deus, a justiça de Jesus, ela é colocada em mim, ela é imputada em mim. E é por isso que eu posso ter a certeza da vida eterna. É por isso que nós cristãos, nós não precisamos temer o juízo final. O próprio Jesus, em João capítulo 5, versículo 24, ele disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então nós não precisamos temer a morte eterna, o inferno. Porque se nós cremos, né, como diz ali o texto, o próprio Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu e vocês, verdadeiros cristãos, nós que fomos regenerados, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, não precisamos temer o juízo final. E o apóstolo Pedro, ele vai falar a respeito do juízo final nesse texto. Ele vai falar a respeito do fim do mundo. Acompanhe aí na sua Bíblia o que diz o versículo 7. Pedro começa o versículo 7 da seguinte forma. Primeira carta de Pedro 4:7. O fim de todas as coisas está próximo.
Veja só, Pedro então começa afirmando categoricamente que o fim de todas as coisas está próximo. Pedro refere-se aqui, irmãos, à volta de Cristo, à ressurreição dos mortos. Ele se refere aqui ao julgamento final, aonde os cristãos e os ímpios estarão diante do tribunal do Senhor, aonde os cristãos serão absolvidos, os ímpios serão lançados no fogo do inferno, e nós habitaremos a pátria celestial, o novo céu e a nova terra. Ele está falando aqui do final do mundo como nós o conhecemos agora, como nós o conhecemos hoje. Então, o que Pedro está afirmando aqui nesse texto é que o final do mundo, o fim dos tempos, ele está chegando. Ele se aproxima. Ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, o momento da nossa total liberdade, o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida está próximo de acabar. Mas Pedro vai nos orientar aqui como nós devemos viver enquanto esse fim dos tempos ainda não chegou. Ele está próximo, ele está chegando, mas ele não chegou ainda. Então, qual deve ser o meu comportamento e o seu comportamento enquanto o fim do mundo, o fim dos tempos, a volta de Cristo não acontece? Como eu e vocês devemos nos comportar? Qual deve ser a nossa conduta? E Pedro, no texto que nós vamos estudar nessa noite, ele apresenta 5 condutas que nós devemos ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, enquanto o fim dos tempos ele não chega. E a primeira conduta é sermos criteriosos e sóbrios. Veja só o que diz o versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele está chegando. Então, ele continua. Sede, portanto, já que o fim de todas as coisas está chegando, né? Portanto, né? Sede criteriosos e sóbrios. O fim de todas as coisas está às portas. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Daqui a pouquinho nós vamos passar a habitar o novo céu e a nova terra, onde não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor. Vocês que estão sofrendo, o sofrimento vai deixar de existir. Mas enquanto esse momento não chega, vocês devem viver de maneira criteriosa e sóbria. A palavra grega aqui para criteriosos, né, é sofonel, e significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole. E essa, irmãos, é uma excelente exortação, visto que as pessoas tendem a fazer loucuras quando se fala em final do mundo. Tendem a perder o controle. Tendem a fazer maluquices, né? A história da igreja mostra isso. Quantas pessoas calculando, né, a volta de Cristo, né, seitas calcularam a volta de Cristo e passaram então a fazer, né, bobagens. Então a orientação bíblica aqui é: sejam criteriosos, tenham a mente sã, sejam mentalmente saudáveis. É isso que ele está dizendo. E ele continua: sede também sóbrios. A palavra grega aqui é nefo, que significa estar calmo, sereno de espírito. Não é?
Então a expectativa da volta de Cristo, a expectativa do fim do sofrimento, da volta do Senhor, do fim do mundo, não pode fazer com que eu e vocês percamos o nosso controle emocionalmente. Pelo contrário, nós devemos ser saudáveis mentalmente. Nós não podemos ficar desestabilizados por conta disso. Eu não preciso ficar calculando, porque Cristo, aqui o texto diz que Cristo está às portas, mas ele não fala a data que é isso. Então, muita gente que não é saudável mentalmente, a gente vê na igreja, né, na história da igreja, vamos calcular quando que vai ser. Né, foi em 2000, na virada do ano 2000, né, no milênio, foi em 2012, saiu até filme aí com relação a isso, e as pessoas calculando a volta de Cristo. As pessoas não são mentalmente saudáveis. Ficam especulando algo que não é revelado na Escritura Sagrada. Então nós não devemos fazer isso. Não é? É interessante que uma vez chegaram para Lutero e perguntaram para ele o seguinte: Lutero, se a volta de Cristo acontecesse amanhã, se você soubesse, o que você faria? Ele falou o seguinte: eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo os meus livros. O que ele está dizendo é o seguinte: eu continuaria tocando minha vida normalmente. Cristo está por vir. Eu não preciso mudar nada. Lembrando que ele está escrevendo aqui para cristãos, não para o ímpio. Né? Se eu estou vivendo como um cristão genuíno, eu não preciso mudar nada na minha vida. Jesus pode voltar amanhã, daqui uma semana, ou daqui 100 anos. O meu comportamento é o mesmo. Eu não preciso mudar nada, porque eu já sou um cristão genuíno. Percebe? Então essa é a primeira conduta que nós devemos ter. O fim do mundo está próximo. Jesus Cristo está às portas. Qual deve ser a minha conduta? Sermos criteriosos e sóbrios. Tocarmos a nossa vida normalmente como cristãos. Essa é a primeira conduta. A segunda conduta é ter uma vida caracterizada pela oração. Olha só o que diz aí. Verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Esse versículo, na versão NVI, ele é traduzido assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Então, o fim do mundo está próximo, a volta de Jesus está próxima, nós devemos estar preparados. Nós devemos orar. Então, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós devemos aguardar em oração. Pedro aqui está enfatizando a importância da oração na vida do verdadeiro cristão. E Pedro não é o único a dar ênfase na oração, irmãos. Deus, lá no Antigo Testamento, ele já ordena a oração. O Salmo 50, 15, só para pegar um exemplo, Deus diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia. E aqui nós temos um imperativo, é uma ordem do Todo-Poderoso. É Ele quem fala para mim e para você: invoca-me no dia da angústia, orem a mim. Ele faz uma promessa em seguida: eu te livrarei e tu me glorificarás. Então percebe, o Deus Todo-Poderoso, ele já enfatizava a oração no Antigo Testamento. Mas não só isso. O Senhor Jesus Cristo também. O Senhor Jesus, ele nos incentiva a orar.
Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, o Senhor Jesus diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-lhe-á. Então o Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele já incentiva os seus discípulos a terem uma vida de oração, a buscarmos a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. A nossa vida, irmão, se você é um verdadeiro cristão, se você é uma verdadeira cristã, ela deve ser caracterizada pela oração. O fim de todas as coisas está próximo. Então orem. Se preparem. O autor da carta aos Hebreus, na mesma linha, ele diz: tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Então, o que o autor aos Hebreus ele está falando? Olha, vocês têm um sumo sacerdote nos céus. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Daí no versículo 15, desenvolvendo essa ideia, ele continua dizendo o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que o autor está dizendo é o seguinte: olha, nós temos um sumo sacerdote nos céus, que é Jesus. E esse sumo sacerdote nos céus, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e ele tem compaixão de nós. Ele se coloca no nosso lugar, ele sente a nossa dor. E o que eu tenho que fazer com isso em mente? Verso 16. Se eu tenho um sumo sacerdote no céu que se compadece das minhas fraquezas, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus diz: invoca-me no dia da angústia. O Senhor Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á. Paulo diz: orai sem cessar. E o autor aos Hebreus diz, busque, se achegue junto ao trono de misericórdia e graça de Deus, a fim de achar o quê? Misericórdia e graça em ocasião oportuna. Nós estamos numa pandemia, é uma ocasião oportuna para buscarmos a Deus. Esse ano é ano de eleições, é uma ocasião oportuna para buscarmos a Deus. O fim de todas as coisas está próximo. É uma ocasião oportuna para buscarmos a Deus. Então, irmãos, diante da certeza que o fim de todas as coisas está próximo, e da incerteza de quando isso vai acontecer, eu preciso ter uma vida de oração constante. Eu e vocês precisamos orar. Essa é a segunda conduta. A terceira conduta é amor intenso uns pelos outros. Veja aí o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O fim de todas as coisas está próximo. Mas não chegou ainda. E enquanto não chega o fim de todas as coisas,
nós devemos ter amor mútuo uns pelos outros. Amor intenso uns pelos outros. É o que Pedro diz. E Pedro aqui, ele está reproduzindo o ensino do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 13, versículo 34 e 35, veja o que Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, o seu Senhor e o seu Salvador, diz. Ele diz o seguinte: novo mandamento vos dou. Ele está falando aqui com os discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, esse mandamento é para você. Novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E o modelo é ele. Assim como eu vos amei, ou seja, de maneira sacrificial. E ele diz no verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O fim de todas as coisas está próximo. Amemo-nos uns aos outros intensamente. O reverendo Augusto Nicodemos, ele destaca algo interessante da palavra intenso. Ele diz que no grego a palavra intenso refere-se a alguma coisa que pode ser esticada. Então a ideia, irmãos, é que o amor que nós temos um pelo outro, ele deve ser esticado para cobrir, para proteger o irmão. Olha só o que diz o versículo 8. Ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor que nós sentimos um pelo outro cobre multidão de pecados. A ideia é que eu tenho que ser tolerante com os erros do nosso irmão. Eu devo amar o meu irmão no sentido de perdoar quando ele peca contra mim. O meu amor deve cobri-lo, deve protegê-lo. Não é fazer vista grossa com o pecado, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo de nós não sermos muito rigorosos demais com o irmão. Porque o amor que nós temos um para o outro, ele cobre. A ideia é de esticar, né? Estica o amor, cobre, protege o amor. Essa é a ideia. Então, enquanto o fim do mundo está próximo, o fim de todas as coisas está próximo, mas enquanto ele não chega, amemo-nos uns aos outros com um amor intenso, com um amor que cobre pecados, o amor que perdoa, o amor tolerante, o amor que convive. É isso que o texto diz. A quarta conduta, irmãos, é a compaixão. Então o fim de todas as coisas está próximo. Mas enquanto ele não chega, sejam compassivos, tenham compaixão um dos outros. Veja aí o versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Esses irmãos aqui, que receberam essa carta primariamente, eles eram irmãos cristãos que viviam em 5 províncias romanas, no local onde hoje nós conhecemos como Turquia. E esses irmãos, eles estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sendo hostilizados por conta da fé que eles depositavam em Cristo. A mesma fé que eu e você depositamos. Eles estavam sendo perseguidos.
E muitos, por conta dessa perseguição, tinham que fugir das suas casas. Tinham que fugir das suas cidades. Então a hospitalidade aqui, irmãos, vai muito além do que ser uma regra de etiqueta. Eu tenho que receber muito bem o Natan na minha casa, porque, poxa, o que ele vai pensar de mim? Não é? É muito mais que isso. A hospitalidade se tornou algo fundamental, porque as pessoas tinham que fugir de um lado para o outro. E os cristãos perseguidos eram hospedados aonde? Na casa de outro irmão. Por isso a orientação aqui, sejam hospitaleiros, supram as necessidades dos outros. Tenham compaixão um dos outros. E a compaixão de vocês vai se materializar quando você receber na sua casa o cristão que está sendo perseguido. Percebe? Sejam hospitaleiros. Tanto é que ele diz no versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Não reclamem. É importante que você acolha, receba na sua casa aquele irmão que está passando por perseguição. Imagine eu, né? Eu saio aqui de Indaiatuba, vou para Bragança e chego lá e falo: olha, irmãos, eu estou passando aqui, estou sofrendo perseguição em Indaiatuba, eu fugi para cá. Fugi eu e a minha família, somos só em 8 pessoas. E eu preciso aí de um abrigo. Olha a orientação: sede hospitaleiros sem murmuração. É importante isso. É um ato de compaixão isso. O seu irmão está sendo perseguido por amor a Cristo. Porque quando eu vou hospedar alguém, era assim no passado e é assim hoje, a gente se preocupa, né? Puxa, eu tenho que estar disposto. Disposição de tempo, disposição de dinheiro para oferecer comida, disposição de espaço. Não é assim? Era a mesma coisa naquela época. Por isso a orientação: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Não reclamem. E a quinta e última conduta, irmãos, é servir a igreja com os dons espirituais que recebemos de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Mas enquanto não acontece, sirvam uns aos outros com o dom que vocês receberam de Deus. Esse texto marcou tanto a minha vida no final do ano passado, que Deus tocou no meu coração e esse é o versículo tema do ano de 2022. Servir uns aos outros com os dons que nós recebemos de Deus. Se você dá uma olhadinha aí no boletim, desde janeiro, o nosso tema é esse. Veja o versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada cristão, irmãos, recebeu, segundo esse texto, algum tipo de dom espiritual. Alguma habilidade que foi dada a nós por Deus. O versículo diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então Deus, na sua multiforme graça, Ele nos abençoa individualmente com dons espirituais. E cada um de nós deve servir a igreja com o dom que Deus nos deu.
Eu não vou servir a primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba cantando, por exemplo. Eu quero que a igreja se desenvolva, que ela cresça, eu não vou fazer isso. Porque eu não recebi o dom de cantar. Mas eu recebi o dom de pregar. Então, o dom que eu recebi do Senhor, o dom não é meu. Ele foi dado a mim para um uso específico. Usar esse dom que foi dado a mim em benefício da igreja, em benefício dos irmãos. E quando nós, cada um de nós que recebemos os nossos dons, nós colocamos isso à disposição da igreja, à disposição dos irmãos, à disposição uns dos outros, nós estamos sendo bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como diz o texto. O que é o dispenseiro? Ele é o mordomo. Né? É aquele que administra. Então veja que interessante. Cada um somos mordomos dos dons que Deus nos deu. E nós devemos então, como bons mordomos, pegar o dom que Deus nos deu e suprir as necessidades dos irmãos. É isso que nós devemos fazer. E é por isso que esse é o tema do nosso ano. O que eu desejo é que cada um dos crentes da minha igreja, da primeira igreja presbiteriana aqui de Indaiatuba, coloque os dons que recebeu, não do conselho, não do pastor Paulo, não do pastor Juliano, mas de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos, a serviço um do outro. Porque nós somos bons despenseiros quando nós fazemos isso. E ele fala multiforme graça de Deus porque os dons são muitos, irmãos. São muitos dons. Uns têm dom para cantar, outros para pregar, outros o dom do socorro, não é? O dom de contribuir, o dom, né, de orar. Então, todos esses dons devem ser usados com um propósito, servir uns aos outros. E o verso 11, ele diz assim, aqui nós vamos ter duas categorias de dons que abrangem todos os outros. Ele diz assim no verso 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então tem duas categorias de dons aqui. O primeiro é o da fala. Aquele que fala, ele não pode falar de qualquer maneira. Ele não pode falar o que está na sua mente apenas. Aquilo que ele acha. Aquele que fala, ele deve falar de acordo com os oráculos de Deus. Por que eu uso tantos versículos bíblicos no meu sermão? Porque eu, pastor Juliano, não tenho nada para oferecer para você. Agora, quando eu leio um texto bíblico, é Deus falando para você. Uma coisa sou eu falando assim, você tem que orar. Outra coisa é, Deus diz, orai sem cessar. Jesus diz, sede misericordiosos. Amai-vos uns aos outros. Eu tenho que ser aqui, irmãos, a boca de Deus. E eu só sou a boca de Deus quando o meu ensino está baseado nas Escrituras Sagradas. Na palavra de Deus. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então todos aqueles que exercem dentro da igreja a pregação, ensino de criança, adulto, adolescente, aconselhamento,
tudo que está ligado à instrução, a base desse ensinamento deve ser os oráculos de Deus, que representam aqui as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, como nós temos visto nos estudos de quarta-feira, ela é revelação especial de Deus. Deus se revela por meio da palavra de Deus. E é por isso que o meu ensino não deve ser o meu ensino, mas a reprodução do ensino de Deus por meio da palavra de Deus. A segunda categoria de dons aí são os dons de serviço. O versículo 11 diz, né, continuando aí, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, dentro da categoria de dons de fala, existe muita coisa, né? O pastor, o evangelista, o seminarista, o professorzinho, né, o professor das crianças, né? Muitas coisas relacionadas a ensino. E o dom do serviço é a mesma coisa. O dom da misericórdia, da contribuição, da visitação, da liderança, administração, socorro, tudo isso são dons de serviço. Serviços prestados aqui na igreja para os irmãos. E esses dons parece que vão aumentando com o tempo, né? Por exemplo, para você estar me ouvindo bem agora, existe alguém que está conduzindo a parte de som da igreja. Tem alguém por trás do som. Para você que está assistindo esse sermão, né, pela internet, existe uma equipe de transmissão. E essas pessoas, o Eduardo, o Henrique, o Valdir, elas estão cumprindo isso. O dom que Deus deu a eles, eles estão colocando à disposição dos irmãos. Nós estamos sendo servidos por esses irmãos, com o dom que Deus deu para eles, não deu para mim. Porque eu não consigo nem colocar isso aqui sem deixar o fio aparecendo. O pessoal, pastor, põe aqui. Não é o meu dom. Percebe? Nós temos que servir cada um com o dom que Deus deu. E sabe qual é o alvo de tudo isso? Qual é o alvo do trabalho? Por que o pastor prega na igreja? Por que ele estuda para pregar na igreja? Por que o Henrique, ele que trabalha a madrugada toda, amanhã ele vai vir aqui para testar a voz de todas as pessoas, para equalizar as vozes adequadamente? Por que, né, que a Dória ela vem aqui limpa a igreja para que você possa ter um banquinho aí limpinho? Por que o grupo de louvor já pensa nas músicas na quinta-feira para nós cantarmos aqui? Qual é o objetivo de tudo isso? A nossa glória? O nosso louvor? Claro que não. Veja aí o versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Porque se não for a força de Deus, não tem jeito. E daí ele vai falar, olha o objetivo, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então todos esses serviços, essa multiforme graça de Deus que é vista aqui por meio dos muitos dons que Ele dá no nosso meio, todo esse serviço ele existe para a glória de Deus e para a glória do Senhor Jesus Cristo, a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós aprendemos nessa noite que o fim de todas as coisas está próximo. Hoje nós estamos mais perto, se você é um crente fiel, um crente genuíno, hoje nós estamos mais perto da nossa mansão celestial do que no domingo passado. E se você não é crente, você está mais perto da condenação eterna hoje do que no domingo passado. Não é? Porque o fim de todas as coisas está próximo.
E nós vimos que nós temos que ter 4 condutas, 5 condutas enquanto esse fim não chega. Primeiro, sermos criteriosos e sóbrios. Não haja de maneira louca porque Cristo está voltando. Seja crente. Se prepare, viva uma vida cristã. Segundo, tenha uma vida de oração. Como tem sido a sua vida de oração? Nós estamos começando o ano. Momento de refletir. Puxa, como foi minha vida de oração ano passado? Eu quero melhorar nisso. Invista nisso. Terceiro, amor intenso uns pelos outros. Nós temos demonstrado amor uns pelos outros? Essa é uma maneira que nós devemos viver. Nós devemos esticar o cobertor. Acolher as pessoas. Não é? Nós devemos ter compaixão uns dos outros. A compaixão naquele momento da história era o quê? Ser hospitaleiro. Mas hoje pode ser outra coisa. Quantos irmãos depressivos nós temos no nosso meio, por exemplo, que você pode pegar o telefone e ligar para ele, orar com ele. Você está olhando aí, ó, em volta de você, se você notou alguém que não está na igreja, não liga para o pastor. Liga para a pessoa que não esteve no culto. Sirva. Não vem aqui para ser servido apenas. Sirva. Coloque os seus dons à disposição do reino. Eu ouvi uma frase aqui do Salve que eu achei interessante e uma verdadeira. O crente que não serve, não serve. Nós estamos aqui para servir, irmãos. E esse é o 5º ponto, servir a igreja com os dons que recebemos. Nós temos dons diferentes, irmãos, mas todos eles são importantes para o corpo de Cristo. Que em 2022 nós possamos ser vasos de bênção, uns na vida dos outros, e que o nosso serviço possa render glória e exaltação do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém?